Irmãos, um texto que está em Romanos, capítulo 1, versículo 16 e 17. Aleluia. Romanos, capítulo 1, versículo 16 e 17. Enquanto a igreja procura, meu objetivo era fazer uma exposição a respeito do Natal e enfatizar o nascimento de Jesus. Mas eu iria precisar de bastante tempo para poder fazer uma exposição que os irmãos pudessem compreender, uma vez que nós teríamos que desconstruir a ideia moderna do que é Natal e também explicar o porquê que se comemora o nascimento de Jesus nessa data, uma vez que a data do nascimento de Jesus ainda é uma incógnita para os historiadores. Não se sabe a data que Jesus nasceu, mas o Império Romano colocou essa data substituindo este dia, que era um dia atribuído à divindade do Sol, e foi atribuído a Jesus, uma vez que o Império Romano no século III trouxe o cristianismo como uma religião oficial. Então nós teríamos que trabalhar a historicidade, depois entrar no nascimento, a encarnação de Jesus, e nós não teríamos tempo. Mas nós vamos falar de Jesus, porque essa é a nossa mensagem. Romanos capítulo 1, versículo 16 e 17, quem achou, diga amém. Diz assim: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá pela fé. Amém? Os irmãos podem tomar assento, por gentileza. Meus amados, todos nós sabemos que esta carta foi escrita pelo apóstolo Paulo. E quando ele escreveu esta carta, em meados do ano 58, depois de Cristo, ele estava na cidade de Corinto, cumprindo a sua agenda missionária. E dali daquela cidade ele escreve aos irmãos, a igreja que estava na cidade de Roma, com o objetivo de criar um primeiro contato com aquela igreja, uma vez que Paulo não conhecia aquela igreja, a não ser alguns membros que ali reuniam. Mas Paulo não conhecia a igreja de Roma. A igreja de Roma, ela foi fundada por outras pessoas. Alguns estudiosos acreditam que quem fundou a igreja de Roma foi aqueles convertidos que estavam no dia de Pentecostes, que recebendo o Espírito Santo e ali sendo pregado o Evangelho, eles que ali estavam ouvindo, crendo, se convertendo, ao retornar para Roma, eles começam o trabalho de evangelização, e então a igreja de Roma nasce. E nesse período, a igreja de Roma era uma igreja muito bem estruturada, era uma igreja conhecida, porque Roma era a capital do Império Romano. Então havia um fluxo de entrada e saída muito grande dessa cidade, e a igreja ficou conhecida. Paulo vai dizer que a fé dos irmãos da igreja de Roma era conhecida no mundo inteiro. E quando Paulo escreve esta carta, ele vai escrever com o objetivo de pedir a esta igreja uma ajuda para que possa dar as mãos a ele e ele pudesse pregar o Evangelho na Espanha. Uma vez que Paulo já havia evangelizado a Ásia, ele agora queria pregar o Evangelho onde Cristo ainda não havia sido anunciado. E ele então escreve esta carta à igreja, para que a igreja dê as mãos a ele e ele possa pregar o Evangelho aonde Cristo ainda não havia sido anunciado. Mas para isso, como Paulo estava tendo o primeiro contato com a igreja, ele vai apresentar a si mesmo e depois apresentar o Evangelho, a mensagem que ele prega no mundo inteiro. E é por isso que a carta inicia-se com uma apresentação pessoal de Paulo. E nesta apresentação, aqui no versículo de número 1, nós vamos ver que Paulo vai fazer aqui 3 declarações a respeito do seu ministério, da sua vida pessoal e da sua fé em Deus. Paulo vai destacar aqui 3 características pessoais. No versículo de número 1 ele vai dizer: Paulo, servo de Jesus Cristo,
chamado para apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. A primeira coisa que Paulo faz é apresentar-se a si mesmo. E ele vai dizer: Paulo, servo de Jesus Cristo. Depois ele vai dizer: chamado para apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Por gentileza, olhe para mim e preste atenção. Paulo, quando diz servo de Jesus Cristo, antes de mencionar o apostolado, Paulo está nos ensinando uma grande lição. Que antes dele ser apóstolo, ele era servo de Jesus Cristo. Antes do cargo eclesiástico, vem a minha responsabilidade pessoal em servir a Deus. Automaticamente eu entendo que todo cargo eclesiástico, ele está subordinado à virtude de ser servo de Jesus. Quando Paulo diz, Paulo, servo de Jesus, ele está expressando aqui uma humildade muito grande. É uma expressão que denota uma total submissão dele à pessoa de Jesus Cristo. A palavra servo aqui significa escravo. E o povo romano conhecia muito bem a cultura daquela época em relação aos escravos. Alguns estudiosos dizem que havia em todo o Império Romano cerca de 60 milhões de escravos. Esses escravos, eles tinham uma argola de ferro pesada no pescoço com o nome dos seus senhores. E estes não eram considerados pessoas. Os escravos eram considerados mercadorias. E os senhores poderiam fazer o que quiser com esses servos. Poderia colocá-los em trabalhos pesados, poderia espancá-lo e castigá-lo caso quisesse, e eles poderiam até matar o seu servo, o seu escravo, que o Império Romano não intervinha, porque o escravo era uma propriedade do seu senhor. Quando nós vemos Paulo se colocando na mesma posição, ele está se identificando com os escravos daquela época. E ele diz: eu, Paulo, antes de ser apóstolo, eu sou escravo de Jesus. Eu pertenço a Jesus, eu sirvo a Jesus. Ele me comprou, Ele é o meu Senhor. A Ele eu devo toda e total submissão. Mas nós também aprendemos que a palavra servo no Antigo Testamento eram aplicadas somente a grandes homens de Deus. Abraão, Elias e outros que realmente serviam a Deus, que tinham o ministério de servir a Deus. Paulo aqui não está apenas expressando humildade, mas ele está dizendo que tal como foi os do Antigo Testamento, ele também foi chamado por Deus para servir os propósitos do reino. Ele foi chamado para ter um ministério que pudesse fazer com que o reino de Deus pudesse prosperar. Isso é ser servo. Servo de Deus significa ser totalmente submisso a Cristo, ter Ele como seu Senhor e não como seu servo, como nós estamos vendo hoje. Parece que é Jesus que deve servir a gente, não o contrário, mas a Bíblia nos ensina que nós somos servos. Ele é Senhor, a Ele nós devemos submeter, a Ele nós devemos obedecer, porque Ele nos comprou, Ele é Deus, Ele nos salvou, Ele é o nosso dono, e a Ele nós devemos tributar toda a nossa lealdade. Mas em segundo lugar, nós também na posição de servos, fomos chamados para servir os propósitos da obra de Deus, e assim nós devemos fazê-lo. O segundo aspecto que Paulo faz de si mesmo aqui é apostolado. Ele diz que ele é servo de Jesus, chamado para apóstolo. O que Paulo está dizendo aqui é que ele não se consagrou apóstolo, ele não se autodenominou apóstolo, ele não se consagrou apóstolo, porque havia muitos homens naquela época que andavam por diversos lugares se autodenominando apóstolo, dizendo ser apóstolo, mas na verdade não eram. E Paulo bem sabia que muitos aventureiros permeavam as regiões aonde as igrejas estavam estabelecidas. E Paulo está dizendo: eu não sou um aventureiro, eu não me consagrei, eu não me auto-intitulei, eu fui chamado, eu fui vocacionado. Deus me chamou para ser apóstolo. E o que significa apóstolo?
apóstolo significa enviado. Naquele período, somente os 12 mais Paulo eram de fato considerados do colégio apostólico enviado por Deus, embora nós também temos alguns outros apóstolos descritos na Bíblia, porém o colégio apostólico era apenas os 12 e Paulo está defendendo o seu ministério, dizendo: eu não sou um aventureiro, eu não sou um mercenário, eu não quero o vosso dinheiro, a única coisa que realmente prezo é pelo fato de Cristo ter aparecido a mim e ter me enviado para pregar o Evangelho a todas as nações. Eu fui chamado, eu fui vocacionado. Muitos estão andando por aí dizendo que Deus os escolheu, que Deus os chamou, e eles estão pregando o que quer, falando o que quer, prometendo o que quer, quando na verdade nunca conheceram a Deus, não foram chamados por Deus e nem foram enviados por Deus, e a igreja, pela ignorância bíblica e teológica, está aceitando qualquer tipo de pessoa e qualquer tipo de pregação. E Paulo está dizendo: não me confundam, eu estou pregando o Evangelho porque eu recebi uma chamada divina. Lá em Gálatas 1,15 ele vai dizer que aprove Deus chamá-lo desde o ventre da sua mãe para pregar o Evangelho. E por fim ele termina dizendo que ele foi separado para o Evangelho de Deus. O que ele está dizendo é o seguinte: eu sou servo de Jesus, escravo de Jesus. Eu não me intitulei, mas fui chamado por Deus para pregar o Evangelho, e eu fui separado no apostolado para o Evangelho de Deus. O Evangelho, o que significa Evangelho? É triste, mas se nós perguntarmos a muitos cristãos o que é o Evangelho, eles não vão saber responder o que é Evangelho à luz das Escrituras. A Bíblia vai nos ensinar que Evangelho é uma comunicação de boas novas, é informação de um plano redentor. A Bíblia vai nos dizer que o Evangelho é a notícia, é a boa notícia de que Deus, em Cristo Jesus, salva os pecadores pela graça, pela fé, uma vez que Cristo morreu por nossos pecados. Então o Evangelho nada mais é do que a boa notícia de que o pecador condenado e destinado ao inferno recebe a salvação da sua alma pela fé exclusiva na pessoa de Jesus Cristo, em quem nós encontramos graça e vida eterna. Quando ele diz separado para o Evangelho, ou separado para a mensagem, para a boa notícia, ele vai dizer que essa notícia não é dele. Ele vai dizer que essa notícia não foi inventada por ele. Ele está dizendo que foi separado para a mensagem de Deus, para o Evangelho de Deus. O que ele está dizendo é: a mensagem que eu prego, eu não inventei. A mensagem que eu prego, não fui eu que arquitetei. A mensagem que eu prego é a mensagem de Deus. A mensagem que eu prego é a mensagem do alto. A mensagem que eu prego não vem de baixo, vem de cima. Não é humana, é divina. Não é do homem, é de Deus. Não é filosofia, é salvação. É poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Eu não inventei o que prego, eu não maquinei no meu coração o que prego. O que prego veio do céu, revelado no teu Filho, para trazer aos homens vida e vida com abundância. Eu fui chamado por Deus para pregar a mensagem de Deus. Paulo está dizendo isso porque havia muito questionamento a respeito do seu ministério e a respeito da sua mensagem. E Paulo está defendendo tanto o seu ministério quanto a mensagem que ele prega. Será que, se nós passássemos um crivo nas mensagens que estão sendo pregadas hoje, todas elas seriam realmente consideradas o Evangelho de Deus, a mensagem de Deus? Porque Paulo vai nos ensinar aqui, a partir do versículo 2, depois que ele para de falar de si mesmo, ele vai apresentar que tipo de mensagem é essa que ele diz ser de Deus. E ele vai dizer que essa mensagem, que este Evangelho que vem de Deus, não é palavras ao vento, não é uma cartilha de regras, não é formalismo religioso, não são cerimônias. O Evangelho se trata de uma pessoa. O Evangelho se trata de uma pessoa. Se eu digo que prego o Evangelho, mas não apresento biblicamente essa pessoa, automaticamente eu não estou pregando o Evangelho. Porque o Evangelho se trata de uma pessoa, e essa pessoa se chama Jesus Cristo, Filho de Deus. Se eu não ensino nem prego sobre Jesus, não é o Evangelho que eu estou pregando. Pode ser qualquer outra coisa, menos o Evangelho. O Evangelho nada mais é do que a mensagem de salvação baseada na pessoa de Jesus Cristo. E Paulo vai dizer isso a partir
do versículo de número 2, ele vai dizer que este Evangelho de Deus foi prometido pelo Pai aos profetas nas Santas Escrituras. Olhe para mim. Ele vai dizer, a mensagem que eu prego vem de Deus. E ele vai dizer, isto nada mais é do que uma promessa que Deus fez aos pais, aos profetas, e que está fundamentado nas Escrituras. Preste atenção. Paulo está dizendo, o Evangelho que eu fui chamado para pregar é o Evangelho de Deus. Não é uma mensagem nova, é uma mensagem antiga. E não é uma coisa que foi uma coisa nova para agora. Não, está embasada nas Escrituras. A mensagem que eu prego é uma mensagem que Deus já prometeu há muito tempo atrás, que foi revelada aos profetas e que está em todo o Antigo Testamento. Evangelho significa a mensagem, a notícia que vem de Deus, e que desde a eternidade nada mais é do que um plano de Deus em salvar o homem, e que toda a Escritura testifica dela, e ela aponta unicamente para Jesus. Se não tiver essas prerrogativas, pode chamar de tudo menos de Evangelho. E eu vou te dizer uma coisa, querido: filosofia não salva ninguém, psicologia não salva ninguém, boa oratória não salva ninguém, eloquência não salva ninguém, dinâmica não salva ninguém, pulos e gritos não salvam ninguém, bons pregadores não salvam ninguém. O que salva o homem é o Evangelho de Deus, que é Jesus Cristo, nosso único e suficiente Salvador. Hoje nós não comemoramos a visita do Papai Noel. Hoje nós celebramos o nascimento de um Salvador, que por amor dos pecadores veio a nós, e que morreu na cruz para nos dar vida, e vida com abundância. Isto sim é poder de Deus, isto sim é sabedoria de Deus, isto sim é a única mensagem que vai mudar e transformar as pessoas. O resto pode chamar de tudo menos de Evangelho. E é triste porque as pessoas não estão interessadas no Evangelho. Mas a única coisa que nós temos de precioso da parte de Deus é Cristo. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, o qual veio até nós, que assumiu a natureza humana. O Deus que é eterno entrou no tempo. Aquele que é imaterial assumiu uma natureza material e humana. Aquele que nunca sentiu dor assumiu uma natureza com capacidade de sentir dor, fome, sede, cansaço e fadiga. E Ele assumiu a nossa natureza humana para cumprir o plano de Deus em nos trazer salvação por intermédio da sua morte na cruz do Calvário e a ressurreição dentre os mortos. O Evangelho trata-se de Cristo morrendo e ressuscitando por nós. E nos versículos 3 e 4, Paulo vai falar que o Evangelho trata-se do Filho de Deus. Às vezes eu encontro alguns irmãos, alguns amigos de ministério, se auto-intitulando ministros do Evangelho, e suas pregações não apresentam Cristo. As suas ministrações não chamam as pessoas a crerem em Jesus. Suas mensagens não confrontam a necessidade delas de se encurvarem aos pés da cruz e ver a revelação salvífica de Deus por intermédio do Filho exposto na cruz do Calvário. E eu pergunto, são ministros de que Evangelho? Porque o Evangelho é Jesus. O Evangelho é Cristo dando a sua vida por nós. O versículo 3 e 4 diz que o Evangelho trata-se do Filho de Deus, que nasceu da descendência de Davi, assumindo a natureza humana, mas que ao mesmo tempo também era declarado Filho de Deus em poder, e disto deu prova, ressuscitando Ele dentre os mortos. Se Jesus só morresse por nós, nós seríamos salvos? De forma alguma. Se Jesus morresse, mas não ressuscitasse, significaria que Ele não era Deus, significaria que Deus não aceitou o seu sacrifício como oferta pelo pecado, e significaria que automaticamente nós ainda continuaríamos cativos aos nossos pecados e condenados eternamente ao inferno. Jesus, sendo Deus,
eterno, onipotente, onisciente, onipresente, despiu-se da sua forma visível de glória e assumiu uma natureza humana semelhante à minha e semelhante à sua. A única diferença entre nós e Jesus humano é que Jesus nunca cometeu um único pecado. Jesus nunca teve um pensamento pecaminoso. Jesus nunca teve um sentimento pecaminoso. Jesus nunca cometeu um único pecado. Ele foi completamente justo, puro, reto em toda a sua vida. Se Jesus cometesse um único pecado, o seu sacrifício não teria nenhum valor para resgatar a nossa alma. Porque pecador que morre por pecador não gera salvação. Mas ele, sendo justo, santo, morre, assume a nossa posição, assume o nosso lugar diante do juízo de Deus, e a ira de Deus que deveria vir sobre nós, Deus despejou toda nele na cruz, e ele morreu, porque o salário do pecado é a morte. Então ele morreu, ele nos substituiu, ele assumiu os nossos pecados, ele morreu em nosso lugar, e foi por isso que foi necessário que ele nascesse, que ele assumisse a forma humana, para que na forma humana, representando toda a humanidade, ele pudesse substituir todos os homens diante da ira de Deus, e o pecado de todos pudesse ser colocado nele, punido nele, a fim de que todos nós, pela fé nele, e pela justiça dele, e pela fidelidade dele, pudéssemos alcançar o perdão e a vida eterna. A gente sempre tem um mau costume, e isto fere em muitas escrituras, de atribuir salvação às suas obras. Faça que você vai ser salvo. Continue, porque a salvação depende de você. Não pare, porque senão você vai. Então a salvação depende de você, do que você faz. Você quer saber o que a Bíblia fala sobre mérito e salvação? Se Deus olhasse para mim, presbítero Leôncio, e dissesse assim: para você ser salvo, você vai ter que ser justo diante de mim. Você vai ter que ser alguém que não tem nenhum pecado. Certamente eu seria condenado. Porque todos pecaram. Destituídos estão da glória de Deus. A Bíblia diz: não há um justo, nenhum sequer. Todos se corromperam. Todos fizeram o que era mal aos olhos de Deus. Se a salvação dependesse da sua obediência, você iria para o inferno. Se a salvação dependesse da minha obediência, eu iria para o inferno. Mas a salvação, ela é resultado da obediência de alguém. A Bíblia vai dizer em Romanos 8,19: assim como pela desobediência de um só, Adão, entrou o pecado no mundo, e todos foram feitos pecadores. Quem me ouve, diga amém. Amém. Romanos 8,19. Eu creio na Bíblia. Você crê na Bíblia? Amém. A Bíblia diz, não eu, mas a Bíblia, que pela transgressão de Adão, todos foram feitos pecadores. Mas no mesmo versículo diz: mas pela obediência de um, todos são feitos justos. Aí eu te pergunto: se eu venho à presença de Deus e sou declarado justo, aceito e salvo, foi pela minha obediência ou pela obediência de Jesus? É o texto que está, é a Bíblia que está dizendo, irmão. Pastor, então quer dizer que o Evangelho, que apresenta Cristo em toda a sua fidelidade, morte e ressurreição, é a causa da minha salvação? É isso? É isso mesmo. Então quer dizer que eu posso viver da forma que eu quiser, porque eu sou salvo não pelo que eu faço, mas pelo que Jesus fez. Engana-se. O Evangelho não é um salvo-conduto para continuar pecando. Paulo vai explicar o Evangelho. O problema é que as pessoas não entendem o Evangelho. Paulo vai dizer em Romanos capítulo 6, versículo de número 1, respondendo talvez ao inquiridor imaginário a respeito disso: se a salvação é pela graça, é um favor imerecido,
não depende do que eu faço, mas do que Jesus fez, e a fé é apenas a mão de um mendigo recebendo essas benesses, então eu posso viver de qualquer maneira. Paulo vai dizer: se a salvação é pela graça, o que faremos? Pecaremos para que a graça seja mais abundante? Paulo vai dizer: não, de modo nenhum. Nós que pela mesma graça morremos para o pecado, como viveremos ainda nele? Acontece que a graça em Cristo, que se manifesta pelo Evangelho em nós, ela não só perdoa os seus pecados, ela transforma o seu coração e liberta você do poder do pecado, fazendo de você uma nova criatura. De uma vez que você recebe essa graça, nunca mais você é o mesmo, porque você passou do estado de morte para a vida, das trevas para a luz, e quem é nascido de Deus não vive mais na prática do pecado, porque a semente de Deus está dentro dele e não pode mais ser escravo do pecado. Ser salvo pela graça não é ser perdoado no céu para que você possa continuar pecando na terra, é você ser livre de culpa no céu e livre de poder do pecado no seu coração, na sua prática cotidiana. Isto é graça. Se eu estando perdido, a graça é aquela que me alcança e me leva a Cristo e me regenera, é a mesma que vai gerar obediência e santificação, é a mesma. Eu não posso atribuir a causa de salvação Jesus e mais alguma coisa. Para mim ser salvo precisa de Jesus mais o batismo. Não, para mim ser salvo precisa de Jesus mais a minha ida na igreja. Não, para mim ser salvo preciso de Jesus mais pelo menos meia hora de oração, pelo menos uma vez por semana. Você está acrescentando a cruz de Cristo. Pastor, então eu não preciso fazer essas coisas? Não! Uma vez que a causa da salvação é Cristo e a graça te salva, o resultado dela é vida de oração, obediência, vida no culto, amor ao próximo, justiça, retidão, santidade. O que eu quero dizer é que a causa da nossa salvação está fora de tudo que nós podemos fazer. Mas uma vez que somos salvos, automaticamente o resultado dela é uma vida transformada que glorifica a verdade de que o Evangelho de fato muda a vida das pessoas. Paulo vai dizer que ele recebeu a graça de Deus para pregar este Evangelho para a obediência da fé em todo mundo, no versículo 5. Olha para mim. O que Paulo quis dizer aqui? Que a pregação do Evangelho dele é uma pregação que visa chamar o povo à obediência da fé. Paulo vai nos ensinar um princípio importante aqui. Paulo está dizendo que a obediência a Deus, a Cristo, ao Evangelho, ela é resultado da fé salvífica. E o que é fé? Eu já expliquei algumas vezes aqui, e como o meu objetivo sempre pregar não é levar o povo a pular nem nada, mas você entender, então eu fico bem tranquilo em relação à aceitação. Nunca tive problema com isso. Mas preste atenção. A fé nada mais é do que uma convicção da verdade de Deus. E essa convicção, ela vem da palavra de Deus. Romanos 10:17. A fé vem pelo ouvir, o ouvir da palavra de Deus. A palavra ouvir aqui significa entender. Então a fé vem do entender, e o entender a palavra de Deus. Olha para mim. Fé é quando você entende as verdades do Evangelho e essas verdades se tornam convicção. Esta convicção que Deus coloca em você quando Ele te faz entender o Evangelho é o que a Bíblia chama de fé. Fé não é emoção, fé não é entusiasmo, fé não é alegria, fé não é empolgação. Fé é convicção das verdades celestiais reveladas na palavra de Deus. Quando nós estamos convencidos do Evangelho e o nosso coração é tomado por Jesus Cristo, e nós temos uma convicção profunda de que, sendo pecador, Ele me salvou e me deu o Espírito Santo, estas convicções vão impulsionar as minhas atitudes. E essas atitudes que dão resposta a essas convicções é o que Paulo chama de obediência da fé. Você entende isso? Significa que a fé genuína é aquela que vai gerar dentro de você convicções tão profundas
de quem é Cristo, da sua salvação, que estas convicções vão ser exteriorizadas com atitudes de obediência à Bíblia e a Deus. Isto é fé salvífica. Por isso que Tiago diz que a fé sem obras, ela é o quê? Morta. E de nada se aproveita e dela não se pode salvar. Porque a verdadeira fé é aquela que leva você a Cristo e permite que Cristo mude você, transforme você. Isto é fé bíblica, isto é fé genuína. E a salvação, ela é do início ao fim, baseado na fé em Cristo Jesus. Paulo vai finalizar, eu vou finalizar chegando no final aqui. Paulo vai dizer que esse evangelho que ele prega é o evangelho de Jesus Cristo, que ele foi chamado para pregar em todos os lugares. E no versículo 6 ele vai dizer que por causa do evangelho, ou da aceitação do evangelho por aquele povo passou a pertencer a Cristo. É o que diz o versículo 6, entre os quais sois também chamados para serdes de Jesus Cristo. O que é o evangelho? O evangelho é uma chamada para que o pecador deixe de servir ao pecado do mundo e passe a servir a Cristo. Agora ele vai pertencer a Cristo Jesus. E isso tem a ver com o que nós chamamos de redenção. Redenção significa pagar um preço para colocar o escravo em liberdade. Jesus, ao morrer na cruz, pagou o preço. E essa ideia, para finalizar aqui, eu não vou conseguir chegar ao final, eu nunca consigo chegar ao final mesmo. Essa ideia de que Jesus pagou o preço para o diabo, isso não existe. Eu não sei se vocês já viram aquela historinha, né? Tá lá o passarinho na gaiola, aí o diabo e Jesus vai negociar. Aí Jesus vai dizer assim: olha, quanto você quer por esses perdidos aí, essas almas? Aí eu já vi muito no Facebook, em outros lugares aí. Aí o diabo vai dizer assim: você não vai querer esse povo não. Esse povo é um monte de traiçoeiros, mentirosos. Eles vão trair você, vai cuspir você, vai crucificar você. Eles não vão amar você, você não vai querer. É como se o pecador estivesse na mão do diabo e Jesus fosse negociar com ele. Qual é o preço que você quer, diabo? Falei igual o cara lá da entrevista, né? Quanto que você quer por essas almas? Ah, você não vai querer não? Me fala o preço. Ah, você vai ter que morrer por elas. Em que momento nas Escrituras nós vemos o Evangelho sendo uma negociação entre Cristo e o diabo? Sabe qual é o problema? Que nós aprendemos muito de ouvir falar e muito pouco de ler a Bíblia. Ouvimos e aceitamos como verdade, e tem um monte de historinha que não tem fundamento bíblico, e essa é uma. Jesus não morreu para pagar nossa dívida com o diabo. Você sabe por que Jesus morreu? Jesus morreu para nos livrar da ira do próprio Deus. Sabia disso? Não houve negociação com o diabo. Na cruz, o diabo foi derrotado por inimizade entre ti e a semente da mulher. Tu lhe ferirás o calcanhar e ele te ferirá a cabeça, destruirá o seu poder. Jesus na cruz destruiu o diabo. Na verdade, a condenação do homem está debaixo da autoridade de Deus. Então Jesus veio para nos remover da ira de Deus. Aí você fala assim: pastor, mas parece um pouco estranho, mas é uma verdade, olhe para mim. Seria muito melhor, 2 minutos eu vou orar. Seria muito melhor eu chegar aqui e falar para você que está tudo bem. Natal, né? Todo mundo ganhando presente, né? Até brinquei falando que eu ia pregar hoje, sou Papai Noel. Seria muito simples eu chegar aqui e simplesmente falar. Mas a Bíblia, o Evangelho de Cristo, a morte de Jesus, não é uma saudação de dívida com o diabo. Porque quem condena o pecador é Deus. É Deus. Quem condena o pecador é Deus. O homem que não tem Cristo está debaixo da ira de Deus. Não, pastor, calma aí, Deus ama os pecadores. Eu sei que Deus amou os pecadores em Cristo.
mas a ira dele está sobre os homens. E qual é a forma desta ira não ser despejada sobre eles? Recebendo a oferta de livramento através da fé em Jesus Cristo, que é o verdadeiro Evangelho. Sabe, queridos, o Evangelho, vou fechar minha Bíblia para você ver que eu terminei. O Evangelho é a forma que Deus lida com o pecado sem ter que condenar o pecador. Você nunca se perguntou como é que Deus pode nos salvar e ao mesmo tempo continuar justo? Parece um pouco teológico o que eu estou dizendo, mas às vezes a minha ânsia de fazer você entender é tão grande que eu fico me contorcendo aqui. Mas preste atenção. Sem Cristo, eu não posso ser aceito por Deus, porque eu sou pecador e Deus é santo. Eu mereço a condenação. A Bíblia diz que quem não está em Cristo está debaixo da ira de Deus. Então, como que Deus vai salvar o pecador e ao mesmo tempo permanecer justo? Porque a justiça dele manda condenar o pecador, mas o amor dele quer salvar. E aí, como lidar com esse dilema? Deus vai pegar o pecado de todos nós e vai punir em Jesus Cristo. Assim ele pune o pecado sem ter que destruir o pecador. Existe plano mais maravilhoso do que isso? O problema é que as pessoas não entendem. Quando você entende essas verdades do que é o Evangelho, a sua alma se regozija. O Evangelho é Cristo levando sobre si a ira que deveria cair sobre nós, para nos dar a vida eterna. Amém, queridos? Vamos colocar de pé. Amado Deus, nós cremos que o Evangelho é o poder para a salvação de todo que crê. Um dia nós estávamos perdidos em trevas, cegos e totalmente entregue às trevas. Mas quando alguém nos anunciou a boa notícia, quando alguém nos apresentou não uma filosofia, não uma religião, mas Jesus, os nossos olhos se abriram e vimos que Ele era o único que poderia nos reconciliar de fato com Deus. Nossos corações arderam, Senhor, como uma chama. Os nossos olhos viram pela primeira vez a luz eterna e a luz divina. E pela primeira vez entendemos que somos pecadores, mas que também somos salvos em Cristo. Ó Deus, que esta mesma verdade que eu tentei na minha fragilidade e incapacidade aqui explicar. Ó Deus, uma mensagem tão grande, tão profunda, tão gloriosa, entregue a vasos de barros como nós, que muitas vezes não conseguimos nem tão pouco expressar a grandiosidade desta revelação. Mas nós sabemos que quem interpreta isto é o Espírito Santo nos nossos corações, e a minha oração é para que esta palavra possa ser plenamente iluminada no coração dos teus filhos, e eles possam entender de forma espiritual, de forma genuína, o que é o Evangelho, para que possam desfrutar e viver a plenitude da salvação em Cristo. Abençoe a vida de cada um, e que cada um aqui nesta noite saia entendendo que é pecador e que precisa de Cristo para se salvar. Assim eu oro, meu Pai, agradecido no nome que é sobre todo nome, no nome de Jesus. Amém. Deus vos abençoe.